Registrar aqui a presença do nosso deputado estadual do Pará, Elias Santiago, que está aqui no nosso meio, e do nosso ex-presidente da Fundação Perseu Abramo, ainda é presidente, né, porque vai dar posse ainda, nosso companheiro Paulo Okamoto, que está aqui também no nosso meio. Chegou o nosso deputado federal por São Paulo, também ali, coordenador dos nossos GTs, que está preparando o nosso congresso para abril, nosso companheiro Gilmar Tato, está ali também no fundo. Mas, rapidamente, a gente abriria agora para as duas inscrições que foram pedidas. Se tiver mais duas, a gente abre a sessão, para a gente fechar, então, essa nossa mesa aqui em grande estilo. Pedro Alcântara, do PT do Pernambuco. E já fica aí engatilhado, pode vir para frente. Suetônio? Suetônio. Bom, boa tarde, gente. Boa tarde a todos e todas da mesa. Enfim, se o debate é sobre mobilização popular, eu gostaria de fazer algumas provocações. O nosso partido segue sendo o partido mais importante do Brasil, partido com maior capilaridade social, o partido decisivo para a classe trabalhadora brasileira, mas se todo mundo falou de tantas flores, eu quero falar de alguns desafios aqui também. A mobilização popular precisa, pelo menos, precisa de muito mais coisa, mas pelo menos de duas mudanças estratégicas no Partido dos Trabalhadores e no programa do nosso governo. Programa e estratégia. Em primeiro lugar, você faz mobilização popular entregando à população um discurso com um horizonte de mudança real profunda e entregando também resultado nesse sentido desse programa. A gente não pode falar em sonho para mobilizar a maioria do povo brasileiro quando um senhor aposentado pega um empréstimo de R$1.000 e tem que pagar de juros R$7.000 sendo extorquido por bancos. A gente não pode falar de sonho quando as empresas de ônibus mandam e desmandam e torturam o povo trabalhador cotidianamente no Brasil. Eu uso esses dois exemplos só para dizer que tem que ter mais enfrentamento, tem que ter programa de reforma. As políticas públicas são muito importantes, mas o PT tem que deixar de ser só um partido de políticas públicas e tem que ter um novo ciclo de um partido de reformas profundas no capitalismo brasileiro. Então, a gente não pode mais operar com um programa mínimo se a gente quiser mobilizar o povo brasileiro. Em segundo lugar, estratégia. Não se faz mobilização quando o centro da estratégia é limitar o avanço e as negociações dentro das instituições da chamada democracia burguesa, liberal, como vocês quiserem chamar. Só discutindo dentro do Congresso, a gente não vai conseguir mudar a correlação de forças. É preciso incluir na estratégia política do PT a mobilização como um instrumento de pressão de fora para dentro. Ou a gente conversa com as massas, incluindo elas na nossa estratégia política, ou a gente vai ficar dependendo dos acordos em porta fechada com os líderes, etc., etc., da vida. É isso que a gente tem que fazer para a gente fazer a mobilização do nosso povo. Atualizar nossa estratégia, atualizar nosso programa, porque um Brasil soberano tem que ter infraestrutura, tem que controlar esse fluxo de capital, que o fluxo do capital financeiro faz o que quer no Brasil, tem que enfrentar os bancos, tem que enfrentar o latifúndio e tem que dizer ao povo, nós queremos mudar a vida do povo, mais do que já mudamos, de maneira radical, profunda, por um Brasil justo. Venham conosco, que esse aqui não é só o time de Lula, mas esse aqui é o projeto e o programa de mudança da vida do povo brasileiro, e a gente faz isso com um partido de luta da classe trabalhadora, socialista e que vai fazer reformas sociais no Brasil. Para encerrar, a gente não pode fazer isso se dizendo amigo de Trump, nem desse nudo. A gente tem que denunciar o imperialismo, denunciar tudo o que está acontecendo e fazer esse partido aprofundar o que ele já é, o partido de luta do povo brasileiro. Obrigado. Obrigada, Pedro. Vamos tentar ficar nos 2 minutos das nossas falas. Agora, Suetônio. Bom dia, boa tarde a todos e a todas. Sou de Brasília Teimosa, uma comunidade que foi construída na luta. Primeiro, a gente sente a necessidade do tijolinho. Quando o Haddad falou aqui do tijolinho,
Isso é verdade. Quais os programas sociais que nós temos no governo? Como é que eu posso levar os programas sociais para dentro da nossa comunidade? Porque aí sim, quando a gente consegue pegar os programas sociais, Caixa Econômica, Banco do Nordeste, Banco do Brasil e outros programas que a gente tem e leva para nossas comunidades, a gente tem a moral e a capacidade de dizer que a gente está trazendo transformação para a nossa comunidade e para a nossa sociedade. Não adianta só reclamar, não adianta só xingar. A gente tem que construir o que o desejo da nossa comunidade é, o que quer. Qual é o desejo nosso? Mudança social. É o título de propriedade, é a Casa Minha Vida, o crédito popular, o microempreendedor, capacitar, organizar o microempreendedor, que hoje está crescendo no Brasil, que a gente tem que dar as condições na hora de pedir o voto também. Organizar nossas bases. Eu sou do Conselho de Moradores de Brasília Teimosa, derrotamos um bolsonarista, fomos para as urnas, fomos para a justiça, mas a justiça garantiu a nossa vitória, foi na justiça e nas urnas. A gente derrotou um bolsonarista no Conselho de Moradores de Brasília Teimosa, mais de 20 anos no Conselho de Moradores. Se a gente não tivesse a capacidade de construir tijolo por tijolo, espaço por espaço, a gente não vai conquistar essa sociedade. Porque é fato, companheiro, para terminar, é fato que todos os domingos as pessoas estão indo para a igreja e eles estão pregando a prosperidade. Mas a prosperidade dele é ser um PT, sem os direitos sociais. E eu digo sempre, a gente tem um terreno para encerrar, a gente tem um terreno da União em Brasília Teimosa, que a gente já mandou 3 ofícios para o presidente, e o retorno é zero. É zero. Falta de comunicação, falta de articulação, falta de aproximação com a base, falta de aproximação com a comunidade, e a gente tem que ir buscar, conversar, dialogar, para a gente conquistar o que é do povo. O terreno da União, desse Brasil, tem que ser dado ao povo e não ao empresário. Obrigada, Antônio Fernando. 2 minutos. Primeiro, boa tarde a todos e a todas. Sou Fernando Santiago, sou do Estado do Pará. Sou da direção nacional do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, o MLM. Também queria aqui saudar o companheiro da União Nacional de Moradia Popular, que está aqui, que fazemos esse debate da reforma urbana no Brasil. O que a gente queria colocar para o Partido dos Trabalhadores é que, primeiro, de parabenizar com a nova secretária de Movimentos Sociais, para que o partido comece a olhar para essa bandeira hoje que se discutiu no país, que é a reforma urbana. Né? Hoje, nossos parlamentares não fazem esse debate no Congresso Nacional, não fazem esse debate nas Assembleias Legislativas do Estado para a questão da reforma urbana, que é onde está uma das maiores tensões hoje do nosso povo, está nas cidades. Não podemos discutirmos aqui, a gente olha no termo no geral, mas nós, às vezes, esquecemos o que está acontecendo lá na ponta, nos municípios. Porque, às vezes, a política que nós construímos, junto com esse governo, no dia a dia das nossas lutas, que nós conquistamos, quando chega lá no nosso município, ela chega pela mão dos nossos inimigos internos da construção da luta. O Pedro falou aqui uma coisa muito clara. Que eu estou colocando isso? Não foi só, nós tivemos na eleição passada, assentamentos, tivemos várias áreas nossas de Minha Casa Minha Vida que amarelaram, mas amarelaram pela forma de como eles chegaram lá para aquele trabalhador. Eles chegaram pela mão dos vereadores de direita daquela região, dos prefeitos de direita, e os movimentos populares que lutaram, que organizaram, não foram nem convidados para ir para lá. Então, nós reverter. Eu acho que o nosso Partido dos Trabalhadores tem que começar a puxar esse debate com os movimentos sociais dentro do partido para que a gente construa esse processo. Tá? Nós só vamos construir. Nós, do movimento nacional, dos movimentos urbanos, nós somos contra uma propaganda que se coloca pelo Ministério da Cidade, que tem estão chegando a 1 milhão de Minha Casa Minha Vida sendo entregue. Nós perguntamos, nós atuamos dentro do Conselho da Cidade e perguntamos lá no Ministério,
Aonde estão essas casas? Porque o que nós temos é um entrave no Ministério da Cidade, da Caixa Econômica Federal, que não está conseguindo as entidades acessar o programa. Nós precisamos fazer esse debate dentro do partido, tá? Para que a gente possa resolver essa situação. Concluindo aqui. E eu acho que é o debate que nós precisamos construir da reforma urbana, porque tem uma coisa que é muito importante, nós discutimos dentro do partido como nós fazemos a regularização fundiária urbana. Obrigado. Obrigada, Fernando. Nosso deputado por São Paulo, Zaratini. Dê a linha aí, bicho. Boa tarde, companheiros, companheiras. É importante aqui a gente fazer esse debate da participação popular, dos movimentos sociais, e a gente articular isso com a nossa luta principal, que vai ser derrotar o fascismo em outubro, nas eleições. Nós estamos falando de uma tarefa gigante. Nós já ouvimos aqui muitos debates de ontem, de hoje, onde se mostrou a capacidade que tem as forças de direita de interferir no processo eleitoral através do poder econômico, através das big techs. E, no meu ponto de vista, a nossa forma de atuar é a gente aquecer, esquentar a chapa do movimento social e colocar o povo em luta, em mobilização. Não existe outra forma. O PT ganha eleição quando tem luta, quando tem mobilização. Quando está morno, é difícil para nós. E nós precisamos esquentar. Então, eu queria dizer aqui para vocês, eu acho que nós temos duas datas fundamentais para a gente atuar. Nós temos o 8 de março. O 8 de março, que é o Dia de Luta das Mulheres. E nós temos que, como disse a companheira aqui da UNE, colocar a bandeira do combate ao feminicídio como questão principal. Porque a gente já viu que é uma bandeira que une as mulheres. E o que a gente quer é que una os homens também. Então, eu acho que essa é uma grande manifestação que o PT deve assumir para si a tarefa de ajudar a organizar, junto com todas as entidades, com o movimento social e com o movimento sindical. E a segunda data é o 1º de maio. 1º de maio, Sérgio Nobre. Nós não podemos deixar o 1º de maio ser uma data burocrática, que só o movimento sindical se organiza. Nós temos que colocar o PT em mobilização para o 1º de maio contra a escala 6x1. Nós temos que fazer o PT assumir essa bandeira. Então, eu acho que a gente não pode aqui falar, não, quem vai organizar o 1º de maio são os sindicatos. Sou contra porque ou o PT assume essa bandeira, ou o 1º de maio não vai ser uma grande data como a gente tem que ter para a gente acabar com a escala 6x1. Não tenho ilusões. Nós não vamos ganhar votação no Congresso se não tiver mobilização na rua. Não tem ilusões. Não tenho. O Hugo Mota pode até prometer que vai votar como está prometendo agora. Mas nós não temos força para ganhar sem o apoio das ruas. Então, eu acho que nós temos que assumir essas duas datas, o PT ser protagonista, se envolver na organização e a gente fazer em todo o Brasil manifestações no 8 de março e no 1º de maio. Obrigado. Obrigada, deputado. Agora vamos ouvir Marculino. 2 minutos, Marculino. Carregamos em nosso sangue o nosso povo. Palmares não vive mais, olha em volta. Sempre seremos Palmares de novo. Rasguemos a carta de William Lynch, aquilombar nossas mentes, africanizar as nossas relações. Que nossa mente seja afro em todas as nossas atitudes e ações. Somos a maioria desse país, sim ou não, gente? Somos a maioria desse país, sim ou não, gente?
Esse país é africano, todas as riquezas brasileiras é fruta de nosso tempo, suor, sangue, saúde e energia. Do negro que cata o lixo, do corre das tia, do negro executivo, todos os dias. Nossa luta é muito mais do que a luta por terra, somos a própria terra, sem os nossos territórios, nossa vida já era. Titular, delimitar ou demarcar. Assim que o Brasil de verdade vai prosperar. Sim ou não, gente? Mesmo escondendo a negra história, carregamos no nosso sangue o nosso povo. Palmares não vive mais, ora em volta, PT. Sempre seremos Palmares de novo. Qual o seu quilombo? Favelas são Palmares. Favelas, filhas das rebeliões e revolta dos engenhos, quilombos mães, pariram a liberdade negra. Somos em favelas, vilas, aldeias, distritos, quilombos, reis e rainhas e reinados, príncipes e princesas da África, em diáspora, em Brasil. Então fuja, fuja, pegue na mão da pessoa que você ama e fuja. Fuja da escravidão do aluguel, fuja da escravidão da solidão, fuja das empresas que te exploram. Viva quilombo, viva a libertação, quilombo é liberdade. Qual sua origem? Ei, eu sei quem soma, sabe a quem trama, sabe a quem bate palma quando Lucinha não levanta da cama. Saiba quem bate palma quando Fontana não levanta da cama. Saiba quem bate palma quando a Uni não levanta da cama. Saiba quem bate palma quando a articulação de esquerda não levanta da cama. Saiba quem bate palma quando o PT do Brasil não levanta da cama. Saiba quem bate palma quando o governador afro-indígena Jerônimo não levanta da cama. Saiba quem bate palma quando o presidente Lula não levanta da cama. Olhe para o teu retrovisor da vida, preto. Faça a sancofa. Se reencontre. Se ache. Você é afro. Nós somos afro. Nós somos afroculturalidade. Mesmo escondendo negra história, carrego no sangue meu povo. Palmares não vive mais. Olha em volta. Sempre seremos Palmares de novo. E eu vou encerrar ouvindo vocês repetindo comigo. Mesmo escondendo negra história, carregamos no nosso sangue o nosso povo. Palmares não vive mais. Olha em volta. Sempre seremos Palmares de novo. O PT será Palmares de novo. Fique todo mundo de pé agora. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado esquerdo, do seu lado direito. Cumprimente essa pessoa. Dê um abraço nessa pessoa. Dê um beijo nessa pessoa. Dê um boa tarde. Diga que essa pessoa é o PT. Que essa pessoa é Palmares de novo. Nós somos Palmares de novo. E fascistas não se criam nem na Bahia, nem no Brasil, nem em lugar nenhum desse mundo. Marculino, Axé. muito obrigada, Marculino. Quilombola aqui da Bahia. Agora a última intervenção para a gente encerrar nossa plenária. Companheiro Evanildo, da Coordenação Nacional do MST aqui da Bahia. Então, boa tarde, companheiros e companheiras. Quero parabenizar toda a mesa pela linda apresentação. E como o tempo é curto, eu vou ser bem direto no que eu vou dizer aqui. Primeiro, quero deixar claro para a mesa que nos provocou sobre o nosso comportamento no processo eleitoral. A gente foi para a rua, nós, enquanto organizações sociais, na primeira, na eleição de Lula, segunda, terceira, quarta, quinta, nos momentos que perdeu e nos momentos que ganhou. Nós estávamos lá. Vamos novamente. Se Lula fosse candidato mais uma vez, depois de 30, nós iria novamente. Isso não tenha dúvida sobre isso. Porque nós não temos dúvida sobre o nosso papel que a gente tem que cumprir. O nosso problema, que aí eu vou ser direto também o assunto, é que nós, na hora que chegar no nosso espaço de prefeito, de governo, de presidente, a gente lembrar quem foi que rigou essa árvore para poder nós chegar onde nós chegamos. Porque o que acontece enquanto nós, quando estamos no governo? O que acontece quando nós, quando estamos no governo? A gente parece que tem pavor de movimento social. Porque o movimento social faz briga, faz confusão, faz ocupação de terra, faz caminhada, ocupa prédio público, mas foi dito aqui, sem luta nós vamos alterar o que na conjuntura nesse país? Nós temos que fazer luta. E todos os dias nós, por exemplo, somos questionados sobre ocupação de terra.
sobre mobilizações públicas. E eu quero aquele PT que puxou a marcha de 100 mil e ocupou Brasília. Hoje nós vemos um moleque puxando a marcha, ocupando as ruas no nosso lugar. Por isso que a provocação no 1º de maio aqui é muito importante. E vou dizer uma coisa para vocês. Os nossos rios estão secando. Os peixes estão morrendo. De vez em quando há uma chuva. Quando a gente elege um prefeito, um governo e um presidente. Mas se nós não tiver a capacidade de entender que a chuva é passageira e nós precisamos alimentar os matos ciliares em torno dos rios, que é os movimentos populares, nós vamos novamente para a rua, igual nós fomos em 2013 para salvar Dilma do golpe e depois para eleger Lula. Mas nós vamos com baixa imunidade. E que esse ano de 2026 seja para nós alimentar a imunidade das organizações sociais, para nós chegar em abril forte, firme, com altivez, para nós eleger Lula pela 4ª vez presidente desse país. Obrigada, Evanildo, do MST aqui da Bahia. Mas, rapidamente, gente, nós não vamos devolver aqui aos nossos palestrantes por conta do nosso tempo, e eles disseram também que falou o suficiente para orientar, para analisar, para balizar as nossas lutas futuramente. Aqui nós vimos elementos sobre a conjuntura, as pitadas, conjuntura nacional e internacional, mas também a gente viu aqui um reconhecimento dos nossos limites, dos avanços que a gente tem que fazer ainda pela frente, inclusive das organizações e dos governos, e diversas ideias animadoras e no processo de resistência da nossa luta. E, no final, todas as falas apontou diversos desafios e tarefas. E eu acho que de todas as tarefas apontadas aqui, algumas foram mais marteladas, né, secretário? Que é a importância da gente contribuir para a organização do próximo calendário de luta. Tendo em vista o calendário de luta de março, que é o mês das mulheres, não pode ser só a luta das mulheres, precisa ser a organização e a luta do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, as lutas em abril e as lutas em maio, que não pode ser também tarefa só das centrais e especialmente da Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Então, nesse ritmo de desafio, de animação, mas, sobretudo, da gente entendendo da nossa responsabilidade, das organizações populares, mas, sobretudo, a responsabilidade do nosso partido nessa construção da mobilização popular, é que a gente encerra a nossa mesa, porque as mulheres já estão ali batendo na porta, porque vai dar continuidade à mesa delas aqui nessa nossa sala. Então, vamos agradecer os nossos contribuintes aqui na mesa e agradecer de maneira especial a todos e todas que ficaram aqui e contribuíram nessa nossa plenária. Viva o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras! Vamos nós!